pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Eu e Ela podcast. Eu sou o Léo Cunha. E eu sou a Diana Cunha. E hoje iremos falar sobre... Evolução. Evolução. Estamos muito felizes em receber de volta a Viviane Costa. É uma mulher que nos ensinou que o fundo do poço pode ser um trampolim para uma vida melhor, sabia? Vamos falar como transformar a dor em um propósito. Viviane Costa é psicanalista, mentora de inteligência emocional e ajuda a romper os medos, a viver as inseguranças e a conquistar a prosperidade. Não é isso, Viviane? Seja bem-vinda. É isso mesmo. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Gratidão. Muito bom estar com vocês aqui novamente. Aí quem já acompanha a gente há muito tempo fala assim, eu já vi ela em alguma vez. Ela aí de cara. novo, né? Muito bom estar com vocês novamente, Leonardo, Diana. Muito obrigada. Quem tá ali atrás, ó, dos bastidores? Uhul. Pedrinho. Pedrinho. Gratidão, gente. Boa tarde, boa noite a todos. Enfim, né? Que vai ficar gravado. O bom, Viviane, é que as pessoas vão ver a sua evolução também, né? Sim, sempre, né? Isso me preocupa, porque vai que não vê evolução aqui na gente, né? Meu Deus. Credo. Vai que regredimos, então Não, assim... não. Estamos tá sempre tranquilo. progredindo. Exatamente, até mesmo porque se eu evoluir e estou aqui, isso significa que vocês também estão evoluindo. Todo mundo evolui, não tem como Verdade. ficar parado. Isso é verdade. Isso Mas antes de começar com a Viviane, a gente só tem um recado aqui da FE Investimentos com o Felipe Santos. Você já se sentiu perdido ao tentar entender o mundo dos investimentos? Imagine agora estar no controle total das suas finanças, realizando seus sonhos e objetivos sem preocupações financeiras. Isso é possível e eu tenho o caminho certo e mais rápido para você. Com a mentoria de investimento ágil, você terá acesso ao que eu chamo de supletivo dos investimentos, onde eu vou pegar na sua mão, passo a passo, a investir com as mesmas técnicas dos grandes investidores e identificar as melhores oportunidades do mercado. Não importa se você é iniciante ou se você já tem alguma experiência. O meu método irá te guiar rumo ao sucesso financeiro. Não perca mais tempo. Comece a investir no seu futuro agora. Tempo passa. Comece. Se você quer transformar a sua vida financeira, não perca a oportunidade de adquirir agora a mentoria ágil da FE Investimento. Segue aí o que o Felipe Santos falou, tem um QR Code aí na tela agora, marca com o seu celular aí, tira uma foto do QR Code, vai lá e adquire a sua mentoria ágil. Vai fazer dinheiro hoje, não deixa para amanhã não, né? A não ser que você queira morrer amanhã, não precisa. Mas se tem pretensão de viver mais 5 anos, não perca essa oportunidade. Tá ok? Vamos ao que E interessa. o presente da FE para Viviane. Sim. Poxa. Que coisa linda, gente! Gente, toda vez que eu venho aqui, eu sou presenteada, eu tô ficando mal acostumada. Daqui a pouco eu vou querer vir aqui segunda, terça, entendeu? É assim. Sempre levar alguma coisa. Sempre levar alguma coisa, né? E eu sempre esqueço de propósito para saber se ela tá ligada, entendeu? Meu Isso aqui é Deus tudo do combinado, tudo Entendi. combinado. Ó, isso aqui é um bloco de anotação com a caneta. Olha só, gente, que Pra coisa você mais anotar linda. as Olha riquezas. aqui, olha, a gente já chega aqui, muita prosperidade, olha. As riquezas que entrarem, você vai anotando aí. Isso aqui é uma caneca. Olha Essa é a caneca só. da prosperidade. Bebeu nela, você Prosperidade. fica milionário. Mas, né? É, Bi, pode? Vamos lá, gente, É. olha só que coisa linda, olha. Não espera não, gente, ó, dinheiro, ó, tá aqui, bora lá. Viviane, você já esteve aqui, a gente já falou, quem já viu e acompanha a gente, né? Quem segue a gente, assiste todos os episódios, não Claro. perde nenhum, porque a gente tem uma galera bem fiel aí, né? Espero que sejam. Aproveita e já se inscreve no canal também, mas vamos aqui ao que Isso. interessa. O que interessa. O que mudou da Viviane que esteve aqui para a Viviane que está aqui hoje na nossa frente? Muita coisa, muita coisa. Eu evoluí muito mentalmente falando, emocionalmente falando também, porque nós estamos sempre crescendo e evoluindo mentalmente e emocionalmente falando, todo ser humano. Eu costumo dizer que o verdadeiro sábio é aquele que nunca sabe tudo. Então, quando você tem uma oportunidade e você agarra essa oportunidade e você se dá a oportunidade de começar a transformar a sua vida, quebrar os padrões, as crenças limitantes, entender e enxergar que é possível, vocês me trouxeram um novo horizonte. Sobretudo, que é possível. E qual foi o momento de maior desafio assim, que você acha da sua vida? Só para a gente começar aqui agora. Eu sei.
Você sabe? Eu acho. Gente, mas é porque eu tenho tantos momentos de grandes desafios. Uhum. Um deles vocês já sabem, né? Mas o momento de maior desafio para mim foi o momento que eu tive que, infelizmente, pegar meus 3 filhos pequenos e ir para a boca da lixeira para catar comida para nós comermos. Esse, para mim, como mãe, vocês que são pais, ver os seus filhos Eu não veem consigo você, nem imaginar isso, assim, né? essa E angústia, essa dor. E não- esse, para mim, foi o meu momento de maior desafio, porque o pior de tudo é porque eles estavam com fome. Então, assim, o olhinho e a esperança de ter pelo menos um pedacinho de maçã dali, daquele lixo, era muito grande. Quando eu peguei, nossa, hoje eu falo sobre isso sem chorar, né? Mas esse, para mim, foi o momento de maior desafio, porque eu comecei a perceber que o que virá depois. Esse foi o meu momento de maior desafio. Ô, Viviane, você já tinha uma fé inabalável ali? Ou não? Você foi adquirindo com o tempo? Eu tinha uma promessa de Deus na minha vida. É a primeira vez que eu vou falar isso. Eu nunca falei isso. Há muitos anos eu adentrei na igreja. Hoje eu não sou de religião, né? Não estou na religião e não estou falando de religião. E minha geladeira estava totalmente vazia e eu estava passando por um dos piores momentos da minha vida. Mas uma mulher que nunca havia me visto, ela disse assim: "Ei, moça!" E a igreja lotada, e eu... Ela é com você mesmo. Deus manda te dizer que sua vida está difícil, mas que o mundo vai te ouvir. Olha onde eu estou agora. E todas as vezes, por mais que eu tiver... Eu falo isso, chega assim, sabe? É muito forte. Porque é honrar, é Deus me honrando e eu honrando a Ele. E todas as vezes que eu lembro disso, eu falo: Pai, o Senhor me prometeu, então eu sei que o Senhor vai cumprir. Então, ainda que eu estivesse atravessando um momento de muito desafio, de não ter o que comer, de ter que deixar os meus filhos, essa palavra me trouxe muita força, porque eu tinha certeza que Deus ia cumprir o propósito dele sobre a minha vida. Tanto que estou aqui agora. Isso aí. E hoje você é uma palestrante. É isso, Né? aí, né? No início de jornada. E isso é bom, porque depois, quando eu estiver, sim, lá no auge, eu voltarei aqui. Olha aqui, eu de novo, gente. Olha eu aqui porque de novo. história e conhecimento você tem, né? Sim, sim. Não dá para guardar. Não dá. Não tem como. Eu percebi que a minha história acaba impactando a vida de muitas pessoas, que tem muitas pessoas passando por momentos difíceis. Com certeza. E o que seria mais assustador hoje? Olhando para trás e ver que você passou fome, medo, ou encarar a plateia que você encara hoje como palestrante? O que causa aí um frio na barriga? São duas emoções Diferentes, né? Mas eu vou te dizer, assim, não posso criar nenhum julgamento, porque pesquisas indicam que pessoas têm mais medo de falar em público do que qualquer outra coisa. Uhum. Eu, Viviane, esse nunca foi o meu caso. Então, eu sempre gostei de falar. Acredito que no meu caso, né, para não gerar ali nenhum julgamento, no meu caso, foi aquele momento mesmo de estar dormindo na rua, porque eu não sabia o que iria acontecer, como que seria, se eu teria um amanhã. Eu não sabia. Eu deitava, mas se eu dormisse, eu não sabia se eu ia ter a chance de acordar viva. Então, mas o medo de falar em público é um dos maiores motivos que hoje eu ajudo outras pessoas a vencer o medo. Ô, Viviane, mas ali naquele momento que você passa por isso, né? Esse medo de não saber se vai acordar, você tem essa consciência naquele momento? Ou a coisa é tão assim intensa que você Não dá nem tempo. de pensar nisso? É confuso, mas sim, porque são muitos moradores de rua, é muita droga, é muita bebida. Então, como eu não faço uso e não fiz uso, realmente você acaba tendo uma consciência um pouco mais avançada que os demais. Uhum. Sua visão fica diferente, né? Porque você está 100% sóbrio. Consegue perceber Exatamente. que é suscetível a isso. Exatamente, entendeu? Então, dá para ter, sim, essa noção, né? Quando se está sóbrio. Agora, se não, aí eu já não tenho como mensurar. Ô, Viviane, qual que seria o primeiro passo da sua metodologia para poder quebrar o medo de quem quer, por exemplo, falar em público? Ou até mesmo, sabe de quê? De gravar um vídeo
Porque tem muita gente que tem medo de gravar um vídeo. Às vezes, sozinho, num quarto, ela tem... o que vão falar, o que vão pensar. Você tem algum método, assim, específico? Tenho sim. Eu criei um método onde eu disponibilizo ferramentas terapêuticas que inclui auto-hipnose e muitas outras coisas terapêuticas, né? Outras ferramentas terapêuticas. E esse método se chama Mapa de Consciência das Emoções. E ali eu trago um pouco de psicanálise, onde a gente volta lá atrás, né, naquela questão de entender, porque muitas das vezes a pessoa ela tem um medo desconhecido e ela não consegue entender o porquê. Eu tenho uma cliente, nossa, maravilhosa, advogada, e ela tinha um medo terrível de falar em público. E ela não conseguia, quando chegava na hora das reuniões, como líder, ela travava muito. E aí ela iniciou esse tratamento comigo e nós descobrimos que esse medo dela estava ligado lá na infância dela, em uma situação que eu não posso expor por uma questão de ética, em uma situação que ela viveu, mas ela era muito menina. E isso gerou a trava, porque nem sempre o medo ele é do momento atual, é de algo que já ocorreu. Então, avaliar e examinar toda a situação leva você a chegar ao motivo. E aí, quando você encontra, você ressignifica. Quando você ressignifica, não é que você não vai lembrar, mas você consegue ter forças ali para seguir em frente, entendeu? Esse processo, ele leva muito tempo? Terapia ou não? Se for numa mentoria, normalmente, numa mentoria, 4 encontros eu consigo, no máximo 5. Agora, não existe fórmula mágica. A pessoa tem que ter autorresponsabilidade, porque eu vou passar uma série de exercícios, uma série de coisas que ela vai precisar fazer, e se ela não fizer, ela não vai obter bons resultados. Eu não posso... Depende muito dela. Exatamente, depende muito da pessoa. Agora, todas aquelas que passaram e se comprometeram consigo mesma, porque não é se comprometer com a Viviane. A Viviane está ali só para ajudar a destravar. A pessoa tem que ter a autorresponsabilidade, gente. Se não tiver autorresponsabilidade, e eu acredito que isso para tudo na vida, você não vai chegar em nenhum lugar. Entendeu? Eu sei que tem gente que vai ficar chateado comigo, mas é uma verdade. Tem que ser dita. Né? Vamos combinar uma live juntas. Vamos. Eu falando sobre técnicas de respiração, de oratória, e você falando sobre essa outra parte do destrave. Que eu preciso dos trabalhos dela, tá? Não é? Não vai é? dar mate Maravilha. isso aí. Isso aí. Já deixa um QR Code pro Pedrinho pra inventar aí, ó. E vem cá, qual é o maior erro que as mulheres cometem ao tentar parecer confiantes e o que você ensina para que elas liderem e levem as coisas com mais tranquilidade, com mais leveza? O maior erro é se diminuir, sabe? Se você quer liderar, você não pode ficar se diminuindo. Tudo bem, vamos ser empática, mas toda hora... Não é assim que funciona. Esse é o maior erro. Porque aí você acaba sendo desrespeitada. E outra, você tem que acreditar em você. Né? Você precisa acreditar em você, porque o outro te vê da maneira que você se vê. Então, se você não tem autoconfiança em você, se você não acredita em você, na sua capacidade, no seu potencial, o outro sente, o outro percebe e o corpo fala. A pessoa acaba demonstrando que está desconfortável, que está com medo, que está insegura. As pessoas percebem isso. Então, assim, esse é o maior erro. Esses dias a gente estava falando sobre presente, né, Ela? Sobre receber. Tem gente que não sabe receber um presente. Exatamente. Por quê? Está com a mentalidade de quê? Mentalidade de escassez, que não se acha digno, que não se acha merecedor. Mas por que é que isso acontece? Porque, às vezes, lá atrás, a pessoa teve uma infância muito difícil, foi muito julgada. Ela não se vê, né, digna Ela de não se vê digna e merecedora. E, às vezes, a pessoa se contamina pelo seu meio de vivência ambiental, familiar. Nossa! E aí acaba se colocando muito abaixo. Tem pessoas que não conseguem receber um elogio. Nossa, você está tão bonita. Não consegue. E também tem aquelas que não conseguem elogiar. Eu né? elogio. Eu já cheguei aqui falando, tá maravilhosa. Fora das câmeras eu sou mais... A Viviane, você falou sobre você acreditar em você. Mas isso para algumas pessoas é difícil, né? Muitas pessoas. É muito desafiador. Autoconfiança? Nossa. E eu acho que é difícil, até não tenho a técnica, né, para poder falar sobre,
mas eu acho que é difícil até para a pessoa dar um passo simples na vida. Que para a gente observando parece que é algo tão banal, mas para ela isso tem um muro gigante ali que ela não consegue, coisas bobas. Mas o que acontece aí, né? 90%, eu não sei se eu já relatei isso com vocês, 90% da nossa mente, segundo Sigmund Freud, não segundo a Viviane, é inconsciente, 90%. 5% subconsciente, que é aquilo que você pensa, né? E mais 5% consciente, que é o que você pensa e fala. Porque antes de falarmos, nós, né? Você bem sabe disso. Então, assim, muita coisa está ali no inconsciente da pessoa. E nem ela mesma percebe. Ela não consegue perceber. Você falou de mudança, de evolução, desde que eu vim aqui. Nossa, vamos aqui. Eu sou uma pessoa muito aberta. Eu acredito que toda crítica ou que toda opinião ela é muito válida. Para vocês, quanto eu mudei ao olhar de vocês? Não, é para ser sincero, gente. A simpatia continua a mesma. Sim, né? Mas A além, a gente essência está falando de... que a gente conheceu assim continua a mesma, não mudou. Sim, mas tem... Tem Que muita é um- mudança. Tem, Tem. você sabe Você disso. está mais leve, você está mais comunicativa, firme. mais firme. Tem. É, Você entendeu? bastante. Você entendeu? E mais bonita, tá? Faz os Mais negocinhos, elegante. né? Aí ela chegou no ponto-chave, mais elegante. Por quê? Eu tenho um mentor que ele compartilhou algo comigo que eu vou levar para a vida. Ou você aprende a caçar ou você será caçada. Sim. Por que eu estou dizendo isso? Que por mais que naquele momento que eu vim aqui, eu identifiquei que eu ainda tinha muita crença limitante que eu precisava melhorar em mim. E olha que quando você veio, eu achei que você não tinha tanta crença limitante assim. Sempre tem. Olha o meio que eu vim, olha Não, o meio, sim, né? mas a Sempre sua tem. mentalidade naquele momento, tem um ano? Não vou lembrar o tempo agora. Tem, Acho que tem uns acho que 2 anos, né? Tem quase 2 anos já. Ali você já deixou algumas mensagens pra Boas, gente aqui que já fez a gente pensar de outra Repensar, maneira. claro. E isso é legal, esse network é bom porque assim, a gente acaba trocando informação. Exatamente. Acaba trocando conhecimento. Exatamente, mas aí foi exatamente o ponto que a Diana trouxe. Você ficou o quê? Mais elegante. Por quê? Porque como eu vim de um meio de muita escassez, o meu feminino ele ficou praticamente apagado. Entendeu? Praticamente apagado. Eu tive que renascer. E quando a gente vai para o mundo, a gente precisa se alinhar ao novo. É necessário. O meio que a gente vive transforma, né? Exatamente. Pra cima ou pra baixo. Exatamente. Ou pra lugar nenhum. Ou deixa a gente plano ali. O meio e as escolhas, tá? Sim, sim. Porque você escolhe o que você Sim. quer. Sim. Aí vem a autorresponsabilidade. É. Entendeu? Das mais de 100 vidas transformadas que você já teve, já passou por você, qual foi a aluna assim que você tinha o maior medo dela não conseguir fazer a virada de chave dela? Nossa, essa vai ficar marcada na minha vida. Assim, eu posso ter muitas pessoas que adentram em minha vida, mas foi uma que ela veio para a primeira sessão comigo com a luz apagada e já estava há 4 dias sem tomar banho. Em autoabandono total. Nossa. E eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Isso online, né? Exatamente. Exatamente. Você achou até que a câmera estava desligada, né? Sim. Eu falei... Não, na verdade, eu achei até que fosse um homem, né? Que fosse ali um homem querendo dar um golpe. Sei lá, hoje em dia a internet está bem complicada, né? Então, para mim, esse foi o mais desafiador de todos. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Tem muitos outros casos que eu olho assim, mas esse da pessoa tá ali morte em vida. Estava morta em vida, totalmente morte em vida. E aí depois me agradeceu e tal, e tudo mais. Muitas pessoas têm o medo de ligar a câmera, têm o medo de falar, mas manda aquele texto enorme agradecendo. Mas seria muito bom se você pudesse falar que você não sabe o quanto você ia ajudar e vai ajudar muitas outras mulheres a quererem se cuidar, se amar um pouco mais.
porque foi realmente, mas eu entendo, respeito, compreendo, porque foi muito delicado. Era 4 dias já sem tomar banho. E aí, na outra semana, aí ela veio e falou comigo, eu consegui tomar um banho. E eu ali acompanhando a todo tempo. E era domingo e eu não tinha hora, mas eu estava com medo tão grande dela ceifar a própria vida, que eu fiquei acompanhando, mandando mensagem para ela todo dia. Todo dia. Porque eu fiquei muito preocupada com a situação. Muito mesmo. Ela tinha passado por um processo que o marido largou. E aí a mãe ficou doente, foi internada. E ali, para ela, ela falou, minha vida acabou, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Vou fazer o quê da minha vida? Eu tenho. Sua mãe ainda não morreu, sua mãe está viva. E você também. E ali começamos um trabalho. Foi esse aí, para mim, foi... Foi o que mais marcou, assim, né? Foi tenso, foi tenso. Quais seriam os 3 passos práticos e imediatos para começar uma transformação de dor e medo em uma proposta de valor? O que você acha que seria assim, importante para uma pessoa que está nesse processo fazer para sair dessa situação e começar a enxergar a vida, de repente, de uma outra forma? O primeiro passo, gente, é ter autorresponsabilidade. É reconhecer, você fala muito de autorresponsabilidade. Sim, porque se você não mudar o seu pensamento, entender e compreender que do jeito que está não dá para ficar, que tem que ser feita uma mudança interna para que haja uma mudança externa, se a pessoa não entender isso, não vai haver mudança, não vai haver transformações. Outra coisa, investir. Não é gastar, investir em livro, investir em conhecimento, investir em mentoria, investir em terapia, porque hoje em dia as redes sociais nos possibilitam de termos renda extra. Ou seja, um livro que você lê, ali vai ter uma frase que pode gerar para você um produto, juntando essa frase com sua experiência de vida. Então, a pessoa tem que querer. Porque se não tiver essa mudança interna, não vai haver essa mudança externa. Entendeu? Pô, mas esse start, eu concordo com você, mas esse start para a pessoa querer é difícil. Porque quando ela está ali, ela tem que ter um motivo muito assim forte para fazer ela mudar, né? Porque quando ela está naquela difícil, tristeza ali, é difícil profunda, né? dela mesma, né? Sim, sair disso. E aí... Acho que a terapia é fundamental. É. Mas até para ir para terapia, ela precisa querer, né? E aí, se ela não tem ninguém, cara, é difícil demais. Eu olho para você, olho para mim. Aparentemente, nós estamos todos bem, graças a Deus. Mas ninguém sabe o que se passa aqui dentro e aqui dentro. Sim. E aí, como que eu vou poder ajudar uma pessoa que eu não sei o que está acontecendo na vida dela? E outra coisa, tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. E outra coisa, tudo acontece na hora e no momento certo. A pessoa tem que estar pronta. E se a pessoa não buscou, é porque ela não está pronta ainda. Porque quando a pessoa está pronta para mudança, para transformação, ela vai. A gente não está falando ali num caso de morte em vida, que a família está vendo. Não é sobre isso. A gente está levando para um ponto mais da pessoa querer uma mudança, uma transformação, né? Tanto financeira, na sua vida. É sobre isso. Agora, em casos que a pessoa está ali, né, na cama, não, a família tem que dar apoio, sim, tem que conversar, sim, mas mesmo com a família falando, a pessoa tem que querer. Como que vai mudar se a pessoa não quiser? Principalmente se for adulto. Porque a criança você pega na mão carrega. E o adulto, como que você faz? Hoje em dia, eu vejo assim, tem várias pessoas reprimidas. Reprimidas de sentimento, de trabalho, de tudo. Eu, às vezes, publico alguns vídeos lá no perfil, no pessoal. Aí eu tenho amigos que trabalharam comigo que não comentam nada. Mas vem no direct e coloca, cara, tu tá falando o que eu tô sentindo. Por quê? Porque o medo de expor a situação dele pode vir a fazer ele perder o emprego dele, por exemplo. Então, assim, é uma escolha. E eu respeito, mas fala assim, cara, o que tem de gente hoje trabalhando no dia a dia doente mental mesmo, Muito. doente precisando de ajuda. Muito. Mas a pessoa não se vê. Eu tô te falando algo que eu vivenciei, você tá falando, eu tô me vendo aí, assim, eu vivia num ciclo que eu não me enxergava. E aí, quando eu falei da pessoa, mas é muito difícil, eu tô falando de mim. É difícil, você tá num ambiente que você não tem alguém para falar assim, cara, você tá vendo a cagada que tu tá fazendo na tua vida, não? Não era nem coisa errada que eu fazia, não, mas esse start... Na verdade, era uma anulação, né? Totalmente. Você acabava se anulando num círculo me privando de fazer coisas que eu poderia fazer
por causa de Se anular situações. profissionalmente, né? Vamos dizer É, assim. totalmente. Uma anulação É muito profissional. difícil, assim. Aí eu me coloco no lugar da pessoa que não tem. Às vezes não tem um conhecimento. Você falou uma parada que eu acho que é fundamental, fundamental. Leitura de livro. E eu vou te falar, livro fixo. Livro real, livro, Sim, papel, meter a mão ali no sim, livro. Sim. Porque hoje as pessoas querem tudo rápido. Elas querem pegar corte, ficar olhando o corte e deduzir um texto inteiro. E não vai. Então, olha só, eu sei que não é o seu caso, tá? Tanto que você chegou até aqui. Virou uma consulta. Calma aí. Não é o seu caso, calma. Olha o Pix. Pix. Não é o seu caso. Mas eu, como profissional, até da área da saúde mental, quantas vezes eu já dei atendimento gratuito e a pessoa não me procura? É. Isso é uma outra coisa de questionamento, né? Até que ponto o gratuito vai fazer alguma Tem pessoas diferença? que são Porque totalmente contra isso. Não, mas da pessoa me pedir e eu abrir a oportunidade e a pessoa não vir. Ah, ela não chegou nem a fazer nenhuma. Ah, Tá. é pior ainda. Eu achei que você tivesse feito. É pior ainda. Ou então, às Eu vezes... entendi que você tivesse feito uma gratuita e ela não deu sequência. Não, tá. não, às vezes a pessoa Aí é nem pior vem, ainda. eu falo, É, vai, pior olha, ainda. meu número é esse, vai lá, me chama. Mas quer ficar no WhatsApp. Olha, porque eu tô assim, olha só, se você está passando por um processo difícil, eu tenho como te ajudar. Me chama, vamos marcar. Some. Não era o seu caso, mas eu estou te dizendo que, na grande maioria das vezes, a própria pessoa, ela não se ajuda. Uhum. Ela não se ajuda e a gente precisa se ajudar. Você acha o quê? Que quando eu estava lá dormindo na rua, alguém chegou lá, ai, querida, você está aí dormindo? Não, isso não aconteceu. Você que teve que. Eu que tive que acordar. Eu costumo dizer o quê? Cara, teu caso era pior, né? Que não era você sozinha, né? Não, os meus filhos ficaram com as avós paternas que não estavam comigo, mas eu queria ter meus filhos de volta. Eu costumo dizer o quê? Todo ser humano, na minha visão, tá? Tem que ter um ponto de força. O meu ponto de força sempre foi os meus filhos. O que seria esse ponto de força, Viviane? Você tem um sonho? Você tem, não precisa dizer. Você também tem um sonho, não tem? Tem uma meta. Né? Então, você está entendendo? Então, são esses Muito. seus sonhos que são o seu ponto de força para você compreender que do jeito que está, não dá para ficar. Então, naquele momento, o meu ponto de força, o meu sonho era o quê? Ter os meus filhos de volta. Eu sei que, muitas das vezes, por você, é difícil. Uhum. Se não dá por você, faz por aquelas que você ama. Filhos, enfim. Para que você ganhe força, é um processo. É um processo. Você vai começar fazendo por alguém que você ama, para depois você ganhar força e começar a olhar e entender o quanto você é importante. Porque para você dar, você precisa ter. Você está entendendo? Então, tem que ter um ponto de força. Ah, mas está difícil. Tá, mas você tem um sonho? Ah, eu tenho. Então, como é que você vai chegar lá se você continuar assim, desse jeito? Uhum. É que nem quando a gente estava falando ainda há pouco sobre corrida, né? É que nem quando você corre, você tem um ponto para você chegar, porque você quer chegar naquele ponto, porque você quer ganhar aquela medalha. E quando você quer sair de uma situação, você tem Que criar esse ponto. É. Que às vezes ele nem existe. E engraçado, o meu também são as minhas filhas. Nós, mulheres que somos mães, na grande maioria das vezes, são os filhos. Então, os Porque meus você filhos... quer dar algo melhor, você quer fazer algo melhor, você quer fazer tudo o que eles e querem. E você é a sua família, acredita? O meu é minha esposa, Ah, porque isso aí. os filhos crescem e vão embora. A Pena, esposa que, fica. pena que ele tá falando com deboche. Se ele estivesse falando sério. Não estou. Estou falando sério. Ele fez o gesto ali. E se você que segue a gente ou não segue, já fala isso. Eu tô falando sério ou não. Aí vocês vão botar aí que é qual sério. Qual é o seu ponto de apoio? Qual é o seu ponto de força? Qual é o seu ponto de força? Escreve aí pra gente saber. De apoio, mas, pô, com certeza o meu é você, né? Ai, gente! Não, isso daí não, mas eu não tenho dúvidas disso. Isso é óbvio. Já podemos começar as entrevistas? Mas isso é óbvio, pô. Ah, mas todo ser humano precisa ter... Os filhos crescem e vão embora. Exatamente. Os meus já tá todo mundo casado. Tá nem aí pra mamãe. A esposa que fica. Entendeu? Então, assim, qual é o seu ponto de força? Trabalhar isso é muito importante para que a pessoa possa acordar. Porque o que acontece? Quando você está vivendo um momento difícil, você fica tão preso naquela situação que você não consegue olhar além. E aquilo te aprisiona cada vez mais. Então, você tem que ter um ponto de força, algo para você olhar além do horizonte que faça você se movimentar. Tá aí a dica, hein?
E papel e caneta, anota lá como eu quero estar daqui a tantos anos. Parece bobagem, tem pessoas que estão comigo, quando chegou não tinha nem sonhos. Eu estou falando verdade. isso porque eu tenho bagagem para falar. Tem pessoas que não têm nem sonho. Qual é o seu sonho? Não sei. Não sei. Verdade. Como assim não sabe, Quer ser o gente? que quando crescer? Tá com 20 anos? Não sei. Gente, sonhar Não é vai. de graça. Meu marido morre de rir, meu esposo morre de rir comigo, que eu fico lá de madrugada vendo as casas luxuosas. Ele morre de... É de graça. Não tem limite. E né? não tem limite, gente. Quanto maior, melhor. Exatamente. Entendeu? Então, é importante pegar como eu estou agora, como eu quero estar daqui a tanto tempo. Essa análise, essa autoavaliação, gente, é importante. Você precisa ter uma meta, você precisa ter um objetivo. Se você não tiver meta, não tiver objetivo, como é que você vai ter mudança e transformação na sua vida? Eu sei que tem gente que vai ficar chateado comigo, mas tudo bem, mas é verdade. E isso aí que você está falando faz total sentido e assim, em todas as áreas, né? Para tudo na vida. Todas as áreas da Mas vida você você acha tem como... que tem que ter um... Gosto dela, que ela... É. A chata, né? Não, ela catuca. Vamos estressar ela hoje ainda. Você acha que tem que ter um Fala assim limite dela, não, palpável? Assim, por exemplo, eu vou sonhar até aqui, porque aqui eu acho que eu posso realizar. Até ali eu não vou agora, não. Tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Se você tiver muita dificuldade em sonhar, em acreditar que é possível, comece com algo menor. Alcançou? Vai elevando a dose. Vai elevando, vai elevando. Metas claras e objetivas. Metas claras e objetivas. O que eu quero? Isso, isso e isso. Vou começar por aqui, porque aqui está mais viável para mim. Depois eu vou para cá, depois eu vou para cá. E você vai chegar lá. Mas você tem que ter uma meta clara e objetiva. Senão, não vai acontecer. Porque senão fica tudo... Sabe o que acontece? Você vai viver sempre no piloto automático. Ah, amanhã eu vou, amanhã eu começo, depois... E as coisas não acontecem. Mas aí você não pode cair naquela questão assim de estou sonhando pequeno? Porque penso pequeno? Não, cara. Porque se você tem dificuldade de acreditar, né, que esse aqui, no seu caso, não é o seu caso, se você tem dificuldade de acreditar que esse aqui é impossível, você tem que começar, no caso, eu estou dizendo para pessoas que têm muita dificuldade, você tem que começar por algo menor. Agora, se você consegue acreditar, filha, foca e faz o seu mover para que você possa alcançar. Porque fé é acreditar naquilo que não se pode ver. E Deus abre as portas, bata as portas e eu vos abrirei. Então, você vai acreditar, você vai sonhar e você vai fazer a sua parte. E aí você tem inúmeras formas de você chegar lá. Ô, Viviane, mas você acredita que a pessoa que sonha mais à frente, ela está um passo à frente também? Porque, assim, eu sou um cara que sonho muito à frente. Estou lá na frente. E, às vezes, você falou metas claras. Eu crio metas, mas talvez a minha meta de 1 ano não vá alcançar aquilo que eu espero. E eu vou ajustando ela, Sim. vou jogar para 2 anos, vou jogar para 3. Mas tem pessoas que não conseguem nem olhar aquilo ali. Ela nem sonha, ela nem consegue sonhar com o sonho dela, digamos. Você acha que essas pessoas elas são mais limitantes, assim? Sim. Até para conseguir, até para fazer esse passo a passo? Sim, porque o que acontece? Eu costumo dizer uma frase que eu levo para a vida. Porque para ter, você precisa ser. Tudo começa na sua mente, tá? Tudo começa na sua mente. Então, se você... Esse caderninho aqui, esse presente aqui que vocês trouxeram para mim, maravilhoso, amei, tá? O cara pensou. Ele pensou e fez a movimentação dele para criar. A lâmpada está aí. O cara errou mais de 900 e não sei quantas vezes para criar e hoje está aí. Então, qual a importância das metas claras e objetivas? Porque você precisa começar a se ver digna e merecedor de viver aquilo que você quer. Estão conseguindo me compreender? Muito. Você precisa começar a se ver como tal. Eu cheguei aqui e você disse, está mais elegante. Obviamente, porque se eu quero estar em um meio de mulheres elegantes, como eu preciso estar? Verdade. Eu vou esperar bilhões bater na minha conta para... Não, eu começo agora com o que eu tenho. Vamos lá. Eu acredito em mim. Eu preciso acreditar em mim. Porque se não acreditar, como que eu vou chegar lá?
Então, para ter, você precisa ser, porque tudo começa na sua mente. Você pode estar na maior situação, tá? Da sua pior situação, na pior situação da sua vida. Você pode estar atravessando a pior situação da sua vida. Você está atravessando a pior situação da sua vida, mas você não é aquela situação. Aquilo é momentâneo. Aquilo é momentâneo, não dá para deixar. Senão você se aprisiona. Sonhar alto, tem potencial de sonhar alto? Maravilhoso. Por que você sonha alto? Porque você já é. Deus não coloca um desejo no teu coração que você não possa ter. Isso não existe. Tá? Quando vem aquele pensamento ruim, né? Sempre vem. Sim, claro. Nós somos seres humanos, sempre vem. Você tem alguma coisa que você pense ou que você mentalize para espantar isso? Ou você tem algum mantra, alguma coisa que você repete ou que você faz que tira isso da sua cabeça? Sim, eu sempre indico o quê? Eu sempre falo para mim mesma, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. Ah, mas não vamos falar de mim. Eu sempre indico o quê? Autoavaliação. Volto a repetir. Os seus desafios, todas as lutas, tudo que você já viveu, você venceu. Então, se você venceu todas essas dores, você também vencerá essa que você está vivenciando no momento atual. E por que é importante você fazer uma autoavaliação? Para que você possa se reconectar com você, para que você possa compreender o quanto você é forte. Porque, às vezes, muitas pessoas se esquecem de quem verdadeiramente elas são. Desculpa, vocês chegaram até aqui, mas foi fácil? Não. Olha, eu já querendo entrevistar os outros. Não. Foi fácil, foi desafiador. E outra situação, às vezes a gente passa por algumas situações e a gente esquece a situação que a gente passou e valoriza muito mais a situação que o outro passou do que a que você passou. Exatamente. Já reparou isso? Sim. E às vezes a sua foi muito mais Muito profunda pior, do que a do... Às vezes você tem um conhecimento muito maior do que uma outra pessoa, mas você valoriza muito mais o conhecimento dela do que o seu, o próprio. E aí, o que acontece? Ela falou aqui, vamos fazer uma live, eu vou falar de respiração. Cara, você é fono, não é isso? Uhum. Eu já vi um curso para ela. Quantas pessoas tem aí que querem falar bem? Eu. Nós. Ai, poxa, não, Né? é sério. Mas é Sim. sério, é sério. Sim. É sério. Então, ela pode ali fazer um curso online, gravar as aulas dela e... Já falei, faz um workshop aqui, já convida todo mundo, faz aqui. Não, mas traz, vocês têm, faz né, online ou presencial aqui. essa possibilidade de... Porque vocês conhecem outros profissionais falando, estou montando um curso assim, você gostaria de participar? Mas a pessoa também não quer ser vista, porque quem não é visto não é lembrado. É sobre oportunidade. Diana pediu para te perguntar se você gostaria de participar. Então, aí, com certeza. Eu não recuso oportunidade, gente. Não recuso. Pensa, ó. Minha mente é rica, tá? Eu estou anotando as suas falas aqui. Você falou um negócio muito importante, dentro de vários, que me fez remeter à minha virada de chave, foi a leitura de um livro que falava justamente o que você fala, que é sobre você, para ter, você precisa ser, que é um livro do Napoleão Hill. Ele também fala isso. Quem pensa enriquece. Cara, eu recomendo esse livro para todo mundo, porque ele mudou, ele explodiu a minha mente depois que eu li esse livro. E eu li primeiro o resumo, que é a parte pequenininho. E a pessoa que me deu nem sabia da potência desse livro, o que ele poderia fazer na minha vida. Mas ele mudou, assim, a visão que eu tinha das coisas mudou com esse livro por causa justamente do que você acabou de falar. Às vezes a gente tem dificuldade de se ver em determinadas situações ou posições por causa de um colega ou outro, de uma fala, de uma crítica. Eu estou fazendo uma mentoria e a minha mentora falou assim, você quando lançar a sua mentoria, você vende para quem te conhece. Aí, no primeiro momento, eu falei assim, vender para quem me conhece, eu vou pensar como vendedor. É mais fácil. Por quê? Você vende algo para desconhecido? É mais difícil. A pessoa, para comprar de você, ela tem que te conhecer de algum local, uma indicação de alguém. Fulano, estou te indicando aqui a Diana, ela vende um produto tal, é mais fácil. E quando você começa a ler a Bíblia, fala tudo isso. Se você pesquisar a fala, você vai na Bíblia, você vai encontrar versículos e textos falando sobre. Tem provérbios, então. Sim. Fala muito sobre.
Tem um livro muito bom que eu gosto também, agora eu não estou me recordando, depois eu pego ali e passo para vocês, que ele traz toda uma base da Bíblia, mostrando o quanto Jesus Cristo sempre tentou nos ensinar sobre riqueza, sobre prosperidade, e ele traz tudo pautado na Bíblia, mas, porém, com uma visão muito mais clara, porque tem pessoas que têm dificuldade em entender e compreender a Bíblia. Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade. Não é que seja o nosso... exatamente. Não é fácil, né? E esse livro traz essa, se eu não me engano, não é o poder do subconsciente, não. Mas depois eu partilho com vocês. Desculpa, pessoal. É porque eu realmente não consigo lembrar. Esse é muito livro livro do Napoleão Hill é muito bom, até para você dar de presente, porque ele é bom você ter, porque, por exemplo, eu li, mas eu preciso ler de novo. Você precisa estar ali. É um livro que você precisa estar se atualizando. Para você reler. Não é um livro de uma leitura só. Você pode pegar de novo e pode reler. O Leonardo, principalmente, os meus livros são péssimos para emprestar. Eu ia falar isso agora. Meu livro é tudo rabiscado. Todo livro de autoajuda que vai nos trazer clareza e expansão de consciência é importante. Todo livro. Agora, às vezes eu vejo assim, o cara faz um livro, estuda aquilo, tá? Aí tu vai tá na Bíblia. A Bíblia, eu acho que para mim é o maior livro assim de aprendizado, ainda mais hoje com o ChatGPT, que você, qual o versículo que fala sobre blá, blá, blá. Vai lá, já te dá lá, você vai lá, pesquisa e bate perfeitamente. Vocês falaram de algo que eu anotei aqui, vou só voltar, que foi sobre as pessoas criarem gatilhos, né? E isso é fundamental, né? Para quem quer melhorar a mentalidade, por exemplo. Ela ter gatilhos de crescimento, sempre criar algo. Você até citou exemplo. Sim, o que é muito importante fazer, gente? Mudança de hábito. Mudar os hábitos são meramente importantes para que você possa avançar e evoluir. Através da mudança de hábito, o que acontece? Você quebra os padrões. E os padrões, na grande maioria das vezes, são padrões que você já traz desde a sua infância. Então, quando você muda os seus hábitos, você quebra os padrões. Quebrando os padrões, você expande a sua consciência, você passa a ter uma nova visão. E aí é um trabalho mesmo, porque aí você vai se afastando de pessoas. É um passo a passo. É um passo a passo. Entendeu? Respondi? Sim. Ficou claro? Ficou. Você é a prova viva de que não importa de onde viemos. Certo? Verdade. Que mensagem você deixaria para quem precisa de coragem, para quem não... quem pensa em desistir, não desista? Qual a mensagem assim, que você traz hoje? Nossa, são tantas mensagens, né, que se eu for falar tudo que eu gostaria de falar, mas eu, às vezes, sou um pouco cirúrgica e acredito que isso é muito importante. Eu volto a repetir que se você quer ter alguma coisa, você precisa ser. Você precisa acreditar em você, você precisa confiar em você, não desistir. Está difícil? Faz uma autoavaliação. Pega papel e caneta. Já estou deixando aqui um exercício terapêutico. Eu ia até complementando isso que eu te perguntei. Você passou por um processo e continua passando por um processo de transformação. Você anota os pontos que você precisa mudar? Evoluir? Você falou assim, eu tinha que ser mais feminina, então Sim. eu estou me apresentando mais feminina. Você anota esses pontos e faz como se fosse um check? Sim. Às vezes não dá, porque senão eu vou ficar cheia de papel, porque eu sou a mulher do papel, né? Eu gosto muito da escrita e é importante, né? Praticar a nossa neuroplasticidade, treinar o nosso cérebro. Sim, mas é importante. Lembra do metas claras e objetivas? Eu não ensino nada que eu não aplique na minha vida. Então, assim, a pessoa primeiro tem que entender. Nossa, mas eu já passei por tanta coisa. Anota, se for difícil, anota tudo de desafio que já passou. E eu quero que você anote tudo de desafio que você já passou. E você leia como se você estivesse lendo a história de uma amiga. Não olha como se você estivesse, ou amigo, não olha como se você estivesse olhando para você. Porque muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer o seu valor. Uhum. Então, olha para aquele papel, para toda aquela dor, como se fosse uma pessoa contando para você. Você automaticamente apoiaria aquela pessoa. Então, apoie você, como se fosse uma outra pessoa. Seja o seu melhor ou sua melhor amiga.
Sempre. Essa seria a dica principal para quem quer fazer essa mudança? Para quem tem muita dificuldade, sim. Porque a pessoa, ela E precisa... precisa escrever. Sim, gente, é muito importante. A escrita é muito importante. Porque quando você escreve, seu cérebro fotografa. E aí aquilo grava, você grava, o seu inconsciente resista. Lembra que eu falei? 90% inconsciente. 5%. 5% subconsciente. Eu falo isso direto, porque é importante a pessoa ter entendimento do quanta coisa ela tem ali que precisa ser reprogramado. Então, quando ela escreve e ela olha, a emoção dela vai se alterar. Vai ficar diferente. Ela não vai olhar, mas o que tem? Só passei por isso, meu patrão me mandou embora. Não. Não é só isso. Olha o que eu passei ali. Olha o que eu passei. Caramba, estava num momento difícil da minha vida, meu patrão me mandou embora. Como é que eu vou fazer agora? E ela saiu da situação. Então, é olhar para ela, para si próprio, com mais empatia, com mais amor. E até ver, assim, por exemplo, as pessoas que já evoluíram um pouco, mas que precisam ainda evoluir, perceber a evolução do pouco, né? E valorizar E valorizar essa mudança, essa evolução. reconhecer. Por mais que não seja onde você quer estar ainda, mas reconhecer. até ali foi bom. Né? Tô rindo. É que eu lembrei de uma coisa, você falou de autoavaliação. E tem uns 2 meses, eu acho que eu fiz uma minha. E eu peguei 20 pessoas, mas não parente e tal. Peguei do círculo de trabalho, que já trabalhou comigo lá atrás. Isso é legal também. Que tem amigos lá. Fiz uma pesquisa e mandei para essas pessoas aleatório. E botei assim, cara, por favor, tudo bem? Para minha mãe. Minha mãe, então, me detonou, cara, coitado. Minha mãe me arrasou na pesquisa. Mas qual era a ideia? Eu queria saber qual é a visão que as pessoas têm de mim. O que elas enxergam em mim. Isso é interessante. É sério. E aí eu coloquei múltipla escolha e botei uma só questão, se eu não me lembro, discursiva. E deixei lá a critério para ela colocar. A maioria não quis colocar nada, mas alguns colocaram. E eu enviei para aquelas pessoas assim, eu não vou enviar para fulano que eu sei que vai falar aquilo que eu quero ouvir. Aí eu tive 4 pessoas que eu tive, vou falar conflito, mas não chegou a ser conflito. Mandei para as 4. E aí eu botei, cara, tô fazendo uma autoavaliação minha e tal, tô no processo aqui de mentoria, deu uma valorizada, né? É claro. Pra responder rápido, porque senão fica e vai. Cara, e é legal que você começa assim, esse ponto que eu acho que eu sou muito forte, eu realmente sou forte. Esse ponto aqui que eu não concordo que eu tenho que melhorar, mas a maioria tá me dizendo que eu tenho que melhorar, então eu tenho que rever. Cara, e você não falou. Se enxerga, né? Eu tô rindo porque assim, a minha mãe me detonou na mentoria, na avaliação. Na avaliação, arrasou. Você é teimoso, você é teimoso, você é teimoso. Ela respondeu umas 5 vezes lá que eu era teimoso. Só que a teimosia. E ele nem se acha teimoso. Não, me acho. Mas é uma teimosia que eu parto assim. A teimosia ela tem um lado ruim e tem um lado bom. Para você alcançar algo, quem empreende hoje, se não for teimoso, o cara não vai arrumar nada na vida. Desculpa, mas é real. É verdade. Você que é empreendedor, se não for teimoso de querer ir, não vai. Não vai, o negócio não vai dar certo. Mas você falou da autoavaliação e me remeteu a isso, e é fato. Agora, você tem que ter preparo para ouvir, né? Exatamente. Senão você vai arrumar inimizade, vai ser uma autoavaliação destrutiva. Não, mas lembra que eu falei, a pessoa precisa estar pronta? Sim. A pessoa precisa estar pronta. E então, fecha muito. Entendeu? Eu identifiquei algo em mim que eu precisava mudar. Eu falei, gente, o negócio tá bom, não. Então, eu vou lá, vou mudar. A gente tem que estar aberto, porque isso é evolução, gente. Transformação, é evolução. A gente precisa disso. Entendeu? Viviane, pra gente fechar, né? Que a hora passa voando, né? Aonde que as pessoas podem te encontrar? Qual é o seu Instagram? Qual é o contato? Aonde chega até a Viviane? Aí a gente chega na hora boa, né? A horazinha do jabá. Do comercial. Não é? @psicanalista Viviane Costa. No YouTube eu também estou como psicanalista Viviane Costa. É isso. Então, se você quiser transformação para sua vida, é só procurar Viviane. @psicanalista Viviane Costa. Isso, no TikTok também. Eu sempre mantenho o mesmo nome, porque assim fica mais fácil das pessoas encontrarem, né? Não é legal ficar mudando, porque senão
Um chega no YouTube, mas cadê o Instagram dela? Não, vamos lá, tem que ter essa estratégiazinha aí, né? A gente tentou fazer isso no podcast, mas não conseguimos. Não deu. No YouTube é podcast @eu e ela. Já se inscreve. Se você está aqui, já se inscreve aí. É, isso aí. E no Instagram é o contrário, é eu e ela podcast. Mas deu Mas certo. Tá parecido. É. Gente, se vocês gostaram desse bate-papo, não esqueça de comentar, de curtir, para o YouTube entender que foi legal, né? Que a gente está aqui trazendo conteúdos bons, principalmente com esses convidados maravilhosos. Que você possa voltar mais vezes depois. Mais evolução, Já fica mais aqui evolução. o Ó, convite. ela já criou um outro gatilho lá na frente, tá vendo? Tudo dentro do que a gente conversou. Extremamente estrategista, tá? Já criou um gatilho pra você vir. Agora pra ir lá eu tenho que contar a história, mais evolução ainda. de mais com evolução, certeza, né? das Isso é bom, palestras, de tudo. Isso é bom. Eu te espero aqui no Não, mas futuro. você vai ver só, bem famosa. Cuidado que ela vai me botar daqui a pouco a data e a hora, tá? Aí ficou mais compromissado ainda. Isso é bom, tá? Tem gente que faz isso. Sim. Obrigada, tá? Por Não, ter gente, participado, eu por ter aceito ter agradeço. vindo aqui hoje. Passar Agradeço. esse finzinho de tarde aqui com a gente conversando. Eu agradeço imensamente esse casal incrível. Gente, eles são um amor, energia, ó, leve demais. Agradeço realmente de coração, são pessoas incríveis. Ai, gente, eu vou ter que falar. Então, Não, se pode você quer já, ó, gravar seu podcast, já vem pra cá. Se quer ser entrevistado, não tem dupla mesmo, porque de vez em quando te catuca aqui, te dá uma... te tira um pouquinho. Mas assim que é bom, sabe por quê? Porque aí dá corte potente. Você quer corte que viraliza? Tem que ser assim. Se você quiser um corte morto, não vai rolar. Então vem aqui que, ó, já deu tudo certo. gosta, o meu né? Gosto. Eu tô em casa, falou que eu posso falar, então eu vou falar. Você quer um corte? O meu primeiro vídeo viral foi com eles. Verdade. Por quê? Me catucaram ali, eu fui, falei, viralizou. E tá até hoje. E tá até Até hoje. hoje. Nem sei quantos mil que tem de visualização. Obrigada, Valeu, Vivi. Viviane. Obrigado. Nada. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada.